notícia falando sobre um treinador de vôlei que é acusado de estuprar jovens que faziam parte ali do time. O técnico e árbitro de vôlei André Testa foi preso no último dia 5, suspeito de estupro e assédio sexual contra menores de idade no clube Terra Firme de São José, em Santa Catarina. Ele, que além de treinador era sócio do clube, apitou também partidas durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. A reportagem procurou a defesa de Testa, que não respondeu aos contatos. Até o momento, segundo a delegada, 6 vítimas e testemunhas já prestaram depoimento à investigação. Felipe, um nome fictício atribuído a uma das vítimas, falou à reportagem sobre a condição de anonimato e disse que hoje, aos 19 anos, diz ter desistido de se profissionalizar no vôlei por associar o esporte à imagem do técnico, que, de acordo com ele, foi responsável por sua primeira experiência sexual durante um estupro. O depoimento de Felipe foi registrado na delegacia da criança e adolescente, que apura o caso. A UOL, ele relembra momentos de desespero que viveu com ele, com o treinador, por quase 5 anos. Ele falou que entrou na escolinha de base e aos 14 anos foi chamado para fazer parte da equipe de rendimento. Foi também nessa idade que ele teve a primeira experiência sexual, quando ele o violentou. Ele foi estuprado pelo técnico. Felipe conta que o técnico fazia insinuações sexuais em tom de brincadeira com todos os meninos, todos os menores de idade na época, que fazia parte da equipe. Eu achei tão grave, né, o Marilis, esse caso aqui, que envolve meninos e que muitas vezes essas notícias não chegam, a dificuldade da denúncia das mulheres já é muito grande, dos meninos muito grande, a coragem em fazer uma denúncia como essa, a coragem em revelar um caso como esse. Queria te ouvir a respeito desse episódio, Marilis. Fabíola, é uma notícia tristíssima, mas ela é um exemplo de todas essas tristes estatísticas que a gente vê sendo divulgadas, que são menores de idade abusados, estuprados por pessoas muito próximas do convívio. A gente sabe que dentro das estatísticas é o maior número de casos de estupro, né? Menores vulneráveis estupradas por pessoas que ou são da família, ou que visitam a casa, e esse caso envolvendo um técnico que é responsável pela formação, eu via a declaração de um desses meninos aí dizendo que ele considerava esse cara como um pai, e é exatamente, eu já, não sei você, mas eu fiz esporte, durante uma fase da vida, que a gente está ali treinando muito, a gente vive no clube, ou, enfim, ou na academia, treinando esporte, a gente às vezes convive mais com essas pessoas do que com nossos próprios pais. Você passa parte do dia na escola, sai, vai treinar, volta para casa, janta e vai dormir. Então, são figuras que servem de exemplo para a gente, são figuras que ajudam a formar nosso caráter, são figuras em quem a gente confia, e de repente você vê que você está sendo vítima dessa figura que deveria ser a pessoa que te protege. No caso dos meninos, a gente sabe que muitas vezes a questão da denúncia ainda é mais difícil, por uma série de questões, inclusive a estigmatização. Desculpa que eu me atropelei aqui com a palavra, mas por causa da estigmatização, esses meninos ficam com vergonha de contar que estão sendo abusados sexualmente. Então, assim, é muito triste, mas, de novo, né, a gente tem falado tanto sobre isso, da questão da importância da educação sexual. Esses meninos já não eram crianças, eles sabiam o que estava acontecendo, mas a maioria deles, como se prova, não sabia o que fazer, não sabia como procurar socorro, e esse caso só acabou sendo desvendado porque pais de um dos atletas de lá começou a desconfiar do comportamento desse treinador, e eles mesmos começaram a investigar, a conversar com os alunos para entender o que estava acontecendo, e deram de cara com esses casos tão graves, que já são 5, se eu não me engano. Mas, assim, você vai puxando por esse fio, Fabiola, vão aparecendo mais casos, como naquele caso que a gente viu dos Estados Unidos, do treinador do time de ginástica campeão dos Estados Unidos, que hoje está preso,
mas que eram mais de uma centena de casos que foram denunciados depois que a primeira pessoa teve coragem de falar. O que é muito triste, né, Marilisa, é que é um roubo de sonhos, né, que a gente vê acontecer isso, porque, como você disse, o jovem está ali e apaixonado pelo esporte, e aí fica com medo de fazer uma denúncia, de perder o lugar, as ameaças que acontecem, né, a gente não sabe que tipo de ameaça um treinador como esse, e como você falou, é o condutor, né, é o cara que pode abrir a porta para você nesse sonho. Então, assim, além de destruir a vida em todos os aspectos, né, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, tem também esse Tem roubo alguns de sonhos, relatos ali, né? né? Tem alguns relatos. Um menino falou que o desempenho dele despencou, porque ele não conseguia parar de pensar no abuso que ele tinha sofrido e em todo o assédio que ele continuava a sofrer, e de um dos meninos que acabou desistindo de se profissionalizar pelo tamanho do trauma que ele já estava vivendo. É muito triste. É muito triste. Ele está preso, né? A informação que a gente tem está aqui. Os detalhes também pode acompanhar na página do UOL.